Vibe Mundial FM. Muito bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. São 10 horas e 31 minutos aqui em São Paulo, capital, e esse é o programa Caminhos da Cura, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã até próximo das 11 da manhã. Eu sou Marcos Del Padre, praticante de curas vibracionais, e esse é o programa Caminhos da Cura, que leva a você um pouco desse nosso trabalho, com depoimentos, com pesquisas, né, com cursos que nós damos, muitos cursos gratuitos, com palestras e bate-papo informal, para que você, pouco a pouco, comece a perceber, a despertar esse gigante que está dentro de você, essa sua consciência infinita, esse amor incondicional que todos nós, seres humanos, viemos aqui para manifestar. Nessa tarefa, aqui ao meu lado, como sempre, meu amigo jornalista e apresentador do programa comigo, Gustavo Oliveira. Ótimo dia, ótima sexta-feira para você, Gustavo. Uma ótima sexta-feira para você também, Marcos, e para você, nosso ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui pela Rádio Vibe Mundial. Hoje o programa está muito bacana, como sempre. A gente vai acompanhar a história da Sara. A Sara passou por uma sessão de cura frequencial evolutiva, mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Quem fez essa sessão para Sara não foi o Marcos Del Padre, foi uma outra pessoa, que a gente já pode dizer que já é profissional, já é terapeuta, e essa pessoa se formou com o Marcos Del Padre, foi aluna do Marcos Del Padre. Então a gente quer trazer aqui, para dividir essas histórias, a gente fica muito feliz em anunciar que essa ferramenta já está sendo colocada na mão de outras pessoas. O Marcos já está passando esse conhecimento para frente, né? O que está acontecendo, Marcos? Fala um pouco mais sobre isso. Eu gosto de falar, até na live dessa semana, Gustavo, eu gosto de enxergar que eu não estou passando conhecimento algum, né? Que eu simplesmente sou um agente que ajuda as pessoas a despertarem para o que elas já são. Todos nós já somos o que nós estamos buscando ser, né? Então, só precisa de alguém lembrar você do que você é, né? E buscar isso dentro de você e ajudar o outro a buscar aquilo dentro dele, né? Eu acho que nós estamos atrasados até, nós como humanidade estamos atrasados em despertar, nós já podíamos estar num estágio maior de consciência e por isso a minha pressa, né? Eu tenho pressa em ajudar a humanidade a cada vez mais despertar para quem ela é, para esse ser humano potente que nós sempre fomos e que algum dia fomos desligados, fomos desconectados, né? Fomos esquecidos. A gente está aqui meio esquecido e estamos, né? Tá na hora de a gente relembrar. Então eu não acho que eu passo conhecimento para ninguém, eu não acho que eu sou um grande professor e falo isso sem o menor problema de modéstia, não. Eu não sou, não me considero um exímio palestrante, eu gosto só de passar o que tem no meu coração para as pessoas. E foi isso que eu fiz nos últimos 2 encontros, 2 cursos que nós fizemos de cura frequencial evolutiva, onde nós passamos todo essa... nós fizemos em São Paulo e fizemos em Salvador, né? Já 2 turmas. E o que eu fiz nesses 2 cursos foi justamente isso, né? Transferir o que eu aprendi, né? E assim as pessoas começam a relembrar o que elas são e começam a praticar. Foi exatamente isso que a Rosana, e não só a Rosana, já temos outros depoimentos, só escolhemos esse porque chegou primeiro, mas foi só isso que a Rosana fez. Só para a gente relembrar, quem acompanha aqui o nosso programa, já vamos fazer 7 anos aqui na rádio, em abril, né? Em abril. Quem acompanha aqui a nossa trajetória, já acompanha a trajetória do Marcos Del Padre, sabe que ele começou trabalhando exclusivamente com cura reconectiva. Isso. Né? A gente falava muito sobre esse assunto durante muito tempo, né? O trabalho que também promove o acesso à frequência. E aí hoje a gente vai ouvir essa história da Sara. A Sara, ela teve uma questão de paralisia cerebral aos 7 meses de vida e ficou com sequelas na mão e no quadril. A mão dela não mexe, né? Não, se não me engano é a mão esquerda ou a mão direita, ela vai falar melhor no depoimento. A mão dela não mexe. E aí, uma aluna formada pelo Marcos Del Padre, a Rosana,
Inclusive, se a Rosana estiver nos ouvindo, um grande beijo para a Rosana. Participou com a gente da maratona que a gente fez das lives, que foi muito bacana também. Rosana facilitou a sessão de cura frequencial evolutiva para a Sara, e a Sara deu esse depoimento para a gente. Não só a Rosana tem trazido várias histórias bacanas, mas todos os alunos têm compartilhado coisas impressionantes lá no grupo de mentoria que a gente abriu. Então, assim, 2 questões, Marcos. A primeira, esse trabalho de cura frequencial evolutiva que você idealizou é a mesma coisa que a cura reconectiva? Eu te pergunto isso porque é uma dúvida frequente, as pessoas estão conhecendo isso agora e a gente recebe muito esse questionamento. É a mesma coisa? É diferente? Como é que funciona? É natural as pessoas perguntarem isso, porque você mesmo deu a história hoje. Nós estamos há 7 anos falando, né? E desde que eu me formei lá atrás, né, nesse curso de cura reconectiva, nós estamos divulgando esse trabalho, né, que é um trabalho lindo, né, pelo mundo, e que eu senti a necessidade de ampliar isso aqui no Brasil. Agora, eu queria responder a sua pergunta, Gustavo, contando uma história. E nós estamos no país do futebol, né, o país consagrado do futebol, que é o Brasil, e eu queria contar a história do futebol, né? Dizem que o futebol foi inventado pelos ingleses, né? Irmãos, enfim, eu não me lembro se é os irmãos Wright, acho que é esse, mas não importa. Diz que veio da Inglaterra e quem trouxe da Inglaterra para o Brasil foi um senhor chamado Charles Miller. E, inclusive, fundou alguns clubes aqui, um deles foi o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, em 1894, né? E aí começou-se a criar novos clubes, né? Aí nasceu o São Paulo, depois veio o Clube de Pinheiros, depois veio hoje que não tinha esse nome lá atrás, mas cada um desses times começaram a jogar o futebol, né? Que não era uma marca, que não era algo que já era algo de domínio público, né? Tinha suas regras, cada um jogava da mesma forma, só que se descobriu que o São Paulo jogava de uma forma, o outro clube que começou jogava de outra forma. Jogadores diferentes, uniformes, técnicos diferentes, estádios diferentes. Estratégias diferentes, olhar de jogo diferente, né? Comportamentos diferentes diante das suas torcidas. Públicos diferentes, né? E eles começaram a competir entre si, não é? Cada um com a sua técnica, com a sua forma de enxergar o jogo, com a sua estratégia, né? Mas é tudo futebol, né? E ninguém hoje reclama, um time ou outro, que copiou, né, do Charles Miller ou dos ingleses a forma, porque a regra é a mesma. Diria para você que a bola é redonda igual, a trave é igual, o gramado é igual. E a intenção do futebol é a mesma. É marcar gol. Porque quem inventou o futebol, a gente não consegue rastrear a origem disso, né? Muito provavelmente alguém, né? A gente pode até pensar na idade pré-histórica, um homem das cavernas ali encontrou alguma coisa que ele fez de bola e deu o primeiro chute e começou a brincar. A gente não consegue estabelecer quem é dono disso, né? Exato. E aqui acontece a mesma coisa, né? Existiu de onde eu aprendi era um time, eu não concordo mais com algumas estratégias, com alguns olhares, com alguns comportamentos de algumas pessoas deste time, e eu me retirei do time. Quando você não concorda com algumas coisas, você não vai brigar com ninguém, não é? Você simplesmente sai, você tira o teu time de campo e vai jogar em outro time, mas que também marca gol, que também tem defesa, que também interage com a sua torcida e que quer fazer as mesmas coisas, ou seja, despertar consciências, né? Fazer um pouquinho melhor, um pouquinho de forma mais evoluída para atender às necessidades das pessoas, inclusive aqui do Brasil, né? Porque a gente tem uma sociedade diferente, temos realidades diferentes também, né? Exato. Então, um trabalho que surge na Europa, em Portugal ou nos Estados Unidos, ele atende um público muitas vezes local, né? Então, um trabalho que foi idealizado para ser cobrado em dólar é muito, não sei se a palavra é difícil, né? Mas encaixar isso na realidade aqui do Brasil, a gente ouvia muitos comentários, né? Poxa, mas o valor, né? O preço, o modo como as pessoas são tratadas pelos americanos ou, enfim, qualquer pessoa que venha
trabalhar com isso aqui no Brasil. E eu acho que você conseguiu dar o teu olhar, o olhar do Marcos Del Padre, uma pessoa que enxerga a necessidade das pessoas aqui do país, e inclusive consegue tratar as pessoas muito de igual para igual. A única diferença que eu diria para você, Gustavo, que em relação ao futebol, é que os times estão aí se engalfinhando, né? Se competindo entre si para saber quem é o melhor e ganham títulos daqui. Isso, para mim, já é algo que não deveria, pelo menos, né, acontecer nesse mundo das terapias. Então, aqui nós não estamos para competir com ninguém, para comparar com ninguém, né, com esta é melhor do que a outra, é melhor do que a outra. Cada um faz o seu trabalho. Aqui nós não precisamos ter uma partida e um ganhar de 3, o outro perder de 3-0. Então, né? quando a gente compara a cura reconectiva, que a gente dá o crédito, sim, foi idealizada pelo americano Eric Pearl, que desenvolveu um trabalho mundial muito bacana, muito bem estruturado em cima disso. Ele tem a marca registrada dele, a gente reconhece, respeita, e você tem o seu trabalho, a sua vertente, que é a cura frequencial evolutiva. Quando a gente trabalha, a gente compara as duas, a gente pode dizer que a bola e o jogo é o acesso à frequência? Exato. A trave, o campo, as dimensões do campo, as regras, é o acesso à frequência. A frequência não tem dono, ninguém criou, ninguém descobriu. Inclusive, nós temos outras pessoas no mundo que, na mesma época, descobriram, perceberam, é a palavra, essa frequência invadindo esse planeta, né? Permeando tudo e todos por aqui, e cada um foi criando a sua forma, o seu jogo, a sua estratégia de trabalhar com esse mesmo tijolo, com esse mesmo cimento, fazendo casas diferentes, né? Fazendo propriedades, artes diferentes, mas tudo a mesma coisa, né? Então, se diferenciam entre si, mas todas têm o objetivo de despertar consciências, né? De ajudar nós a percebermos quem nós somos. E ao entrar em contato com isso, com essa grandeza que nós somos, nós eliminamos, né, nossos sofrimentos, nossa sensação de estarmos separados, né, nessa ilusão de estarmos separados. Começamos a perceber que somos um todo, somos um só, né, nesse universo. E aí o mundo tende a mudar. Essa é a ideia. Vibe Mundial.